Nós temos aqui um assunto que ele vem sendo muito cobrado aí no mundo dos concursos públicos, Enem, vestibulares, que é o assunto orações coordenadas. Enquanto as orações subordinadas, elas precisam sim de outra oração para terem um sentido completo, ou seja, são orações dependentes de outras. As orações coordenadas, elas não necessitam desse complemento, ou seja, elas são o que chamamos de orações com independência sintática, ou seja, elas não dependem de outra oração. E essas orações coordenadas, elas normalmente vêm ligadas por meio de conectivos, que são conjunções, certo? Podem ser ligadas por conectivos ou não. E para designar os tipos de orações coordenadas, nós temos o que chamamos de orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que possuem conjunção, e nós temos as coordenadas assindéticas, que são aquelas que não têm o uso da conjunção, certo? Nesse primeiro caso aqui, nós temos as coordenadas sindéticas, que são aquelas que utilizam as conjunções. No primeiro caso, nós temos os tipos delas, certo? Que são as coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nas coordenadas sindéticas aditivas, é quando esse conectivo que está ali presente nessa oração, ele expressa uma ideia de adição, certo? Por isso nós chamamos de coordenadas sindéticas aditivas. Ele vai expressar como se fosse a soma de ideias, que normalmente vem acompanhadas, essas orações, que são as orações aditivas, elas sempre terão presentes ali os conectivos e, nem, mais e também, certo? Então, nós temos aí um exemplo. Eu estudo e aprendo, ou seja, tem havendo aí a soma de ideias. Ou seja, eu estudo e aprendo, são duas coisas, então é uma somativa aí. Ou seja, é a adição de mais, de um complemento. Então, nós chamamos esse tipo de oração de aditiva. Já no segundo caso, nós temos as orações adversativas. E o que seriam adversativas? São aquelas que indicam um certo contraste ou oposição ao que foi falado, certo? Que são caracterizadas aí pelos conectivos mais, porém, contudo. Então, nós temos aí um exemplo, que são: eu estudo, mas estou cansado. No primeiro caso, no primeiro pedaço, na verdade, nós temos eu estudo. E por conseguinte, nós temos mas estou cansado. Ou seja, é como se fosse uma adversidade, uma certa oposição entre as ideias, certo? Então, nesse caso aí, é um exemplo de coordenada sindética adversativa. No terceiro exemplo, nós temos alternativas, que essa é uma das mais fáceis, que é quando indica uma certa alternância ou até mesmo uma escolha, caracterizados pelos conectivos ou, ora e já. Nós temos a seguinte frase: ou você estuda ou você trabalha. Então aí está havendo uma situação de alternância. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Já no caso das conclusivas, é quando indica a conclusão ou uma consequência, certo? Caracterizados pelos conectivos logo, portanto e assim. E aí nós temos um exemplo. Ele estudou, portanto, passou no teste. Ou seja, ele estudou, e porque ele estudou, ele passou no teste. Então é como se fosse uma consequência ou uma conclusão de algo, certo? Nesse caso, está mais para uma consequência. Em consequência dele ter estudado, ele passou. Mas se ele não tivesse estudado, ele não teria passado. Nesse caso aí, é uma conclusiva. Já nas explicativas, elas indicam a explicação ou a justificativa de algo, certo? Caracterizado pelos conectivos porque, que e pois. Como no exemplo, ele chegou tarde, pois o trânsito estava ruim. Ou seja, está dizendo que chegou tarde e logo em seguida ele vem explicando por que foi que ele chegou tarde.
porque o trânsito estava ruim. Então, aí nós temos os 5 modos de coordenadas sindéticas, que são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Já por outro lado, nós temos as coordenadas assindéticas. As coordenadas assindéticas, elas são caracterizadas pelo período compostos justapostos, certo? Ou seja, não são ligadas através de um conectivo, de nenhum conectivo, ao contrário das sindéticas. Então, a ligação entre as orações vai ocorrer apenas por meio da pontuação, como, por exemplo, vírgula ou ponto e vírgula, certo? Nós temos aí alguns exemplos, como cheguei, comi, descansei, dormi. Nesse caso, ele vem separado por vírgulas. Nós temos o uso da vírgula. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Não tem nenhum conectivo. Então, esse é um exemplo de uma coordenada sindética. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo, não tem vontade de comer, estudar, sair. Então, esses foram exemplos de coordenadas assindéticas que não possuem conectivos. E normalmente essas orações elas vêm junto com algumas pontuações.